Pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se Ele quiser nos ajudar. Estaremos aqui mais uma vez citando Romanos capítulo 12, verso 1. Fazer um rápido análise aqui. Eu já indico a vocês, como sempre, essa gramática fundamental do grego bíblico, da editora Vida Nova. Aqui em Salvador comprei na Roda de Saron, como também esse grego, esse Novo Testamento do grego analítico, também da editora Vida, e tem um Novo Testamento do grego interlinear. Se você não tiver esse recurso, você pode acessar, vai ser um pouco mais difícil de você ler, Bíblia Grega Online, da Enter, lá no Google, e você vai lá no Texto Receptus para você ler esse texto que eu vou estar aqui analisando. Vamos falar aqui, Romanos Pros Romaios, que é Romanos, aos Romanos, 12, nós vamos falar desse termo aqui, ó. Thusian. Está aqui como substantivo. Está aqui como substantivo acusativo feminino singular. Thusia é sacrifício. O verbo desse substantivo, thusia, é usado aqui em João capítulo 10, que na nossa versão está versado como matar. Ó, se lá em João 10, 10 é matar, então ali não deveria ser sacrifício, deveria ser escrito morte. Deveria estar escrito morte. Porque na verdade, em João 10, 10, deveria ser traduzido assim, ó. O ladrão não está vindo, senão a fim de que roube e sacrifique. João 10, 10 deveria ficar assim. O ladrão, kleptes, o ladrão, não está vindo, senão a fim de que roube e sacrifique e arruine. Que aqui é arruinar, estragar, colocar numa situação impossível de recuperar. Como eu e você, geralmente, está no meio neopentecostal, que só mensagem que grita, aquela mensagem triunfalista, ou no meio pentecostal, que prega em cima de tema, que até em algumas igrejas tradicionais está usando agora essa ênfase triunfalista, você nunca vai compreender isso. Então a ideia aqui é tuo, que aqui está na forma subjuntiva aorista ativa, que aqui está fise, que aqui é o y, não é y, é y. Aqui que sacrifique, que imole, que mate cerimonialmente. Não é meramente matar, é matar cerimonialmente, ritualmente, tanto para oferecer uma divindade, como para comer, entendeu? Nesse caso aqui no contexto, é o mercenário, o assalariado, tá aqui, ó, o assalariado, e também não sendo pastor. Aquele que não é pastor é apenas assalariado, pago para isso, ao qual não é as ovelhas dele, ou seja, que não é dono das ovelhas, ele só apenas é pago para fazer o trabalho, como a maioria hoje. Theorei é indicar você ver ao longe, como alguém que vislumbra o horizonte. Ele vê ao longe o quê? Versículo 12. Ele vê ao longe Tom Licon, o lobo, vindo e faz o quê? Foge. Então, a ovelha é sacrificada para ele ser salvo. Ao contrário de Jesus, ele é sacrificado para que as ovelhas sejam salvas.
Por isso que ele diz que o bom pastor, o pastor ideal, a palavra bom, que no grego é kalos. Kalos. Olha, que eu quero falar de Romanos 12, mas aqui acabei entrando nisso para que você entenda. Ele diz aqui no versículo 14, ó. Eu sou Ropoimen, o pastor Rokalos. Kalos quer dizer bom no sentido de ideal. Aquilo que é ideal, aquilo que é padrão. Ele é o pastor ideal. Porque ao invés de fugir, sacrificar a ovelha para poder fugir, não. A ovelha, ele morre, mas a ovelha é salva. Amém? Então a ideia de matar em João 10:10 é essa, sacrificar, porque é o verbo thuon, de onde vem o substantivo thusia. Como é, na verdade, gente, que deve ser Romanos 12:1, para que você entenda. Em primeiro lugar, você tem que saber quem escreveu essa carta. Paulo. Quem era Paulo? Leia Gálatas, capítulo 1. Versado na lei de Moisés, doutor, era rigoroso na tradição dos antigos, que é diferente da lei de Moisés. É só você ler Mateus capítulo 12. A lei de Moisés é uma coisa, e a tradição dos antigos é outra. Mateus 5 também diz isso. Ouvi o que diz o antigo. Segundo lugar, dominar a carta aos Romanos, porque Paulo começa a falar de um assunto no capítulo 3. Ele conclui no capítulo 11, tanto é que aqui diz assim, aqui ó, quer dizer então, portanto, por isso. É uma conjunção hiperordenativa que está indicando conclusão. É por causa disso, fulanos, irmãos, eu imploro a vocês. Então, se você não vê essa perspectiva, não lê com essa perspectiva, né, olhando quem escreveu, quem era ele, a quem ele estava escrevendo e se referindo a quê? Aí você agora vai estudar Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus ali está falando para Moisés, para falar com o povo dele, especialmente ao seu latres. Quem era o latres de Deus ali? Moisés e Arão. Para falar para Moisés, para falar com Arão, como ele deveria fazer a latreia, que a gente chama hoje de culto. A palavra latreia quer dizer serviço, trabalho. Um latre, gente, é um servidor público. É aquela pessoa que trabalhava para o governo. Nesse caso aqui, trabalhava para uma teocracia. Se eu e você não entendermos isso, nunca compreenderemos o que a Bíblia está falando. A gente passa anos e anos, em vez de aprender o conteúdo bíblico, a gente aprende o conteúdo denominacional. As doutrinas denominacionais, não aprende a doutrina bíblica, mas sim a ideia do partido. Aí você precisa, Êxodo, a partir do capítulo 20, Deus diz, a partir de agora, eu vou dizer a você, Moisés, para falar para o povo, como é que eu quero ser servido? Como eles vão realizar a latreia, o culto, o trabalho, o serviço. Amém, gente? Quando você lê Mateus, eu não lembro agora, Romanos, é como Jesus disse, que pensarão alguns que quando matar vocês, estarão prestando culto a Deus. Olha o que Jesus disse. Vai chegar a hora que muitos, ao matarem vocês, pensarão estar prestando um culto a Deus. O que é culto? Serviço a Deus. E as pessoas não têm ideia do que é culto. Assim como não tem ideia do que Paulo está falando aqui. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Eu já levei 9 minutos e 38 segundos falando aqui. Então Paulo disse, ó, por isso eu imploro a vós, por isso eu imploro a vós, ó irmãos,
através das compaixões de Deus, apresentar os corpos de vós, o sacrifício, que aqui é um substantivo acusativo feminino. Aqui está no acusativo, gente, indicando o objeto direto da oração. Apresentar o quê? Apresentar o quê? O sacrifício. E quem é o sacrifício? Os corpos de vós. Interessante que na sua versão está torcido. Na sua versão está como vivo. Sacrifício vivo, santo. Na verdade é vivendo a santidade agradável, que é o ariston. É o bom agrado. Ariston quer dizer agrado, aceitação. É o bom ou bem. Ariston quer dizer aceitar, aceitação ou agradabilidade. Então, bem agradável. Agradável a quem, gente? Agradável à Assembleia de Deus, ao catolicismo, ao pastor, ao universal, ao espiritismo? Não. Tem que ser agradável a Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. A lógica, o culto de vós. A lógica, o que é isso aqui? Ten logiken latreia. São um adjetivo e um substantivo, e aqui está o artigo. O que significa isso aqui? Isso aqui tem a mesma regra que em João capítulo 1, para que você entenda. João capítulo 1, o texto grego, que está bem diferente da nossa versão, que se colocassem como está aqui, o testemunho de Jeová jamais diria que ali o verbo era um Deus. Que aí a regra do artigo, que você precisa estudar aqui, ó, essa gramática para você entender. Eu vou fazer aqui rápido, porque se eu explicar demais o vídeo vai ficar muito longo. Ó, em princípio era o palavra. Era o palavra. E o palavra era ou estava junto ou com o Deus. E Deus era o palavra. Veja bem. O artigo está regendo aqui quem? O substantivo. Só que aqui tem outro substantivo que não tem artigo. Então, e intensificado com verbo. Toda vez que um substantivo aparece com artigo, ou com um adjetivo com artigo, ou outro substantivo com artigo, está predicando, está afirmando uma qualidade ao substantivo que está sem um artigo. Então, aqui está dizendo que, Romanos 12, que a lógica é o culto nosso. Nosso culto tem que ser lógico, tem que ter sentido. Nós temos que saber o que estamos fazendo. Para você ter uma ideia, por Davi fazer o que parecia aos olhos dele, parecia bem, o que aconteceu com Uza em 1 Crônicas, capítulo 13, o que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, em Levítico capítulo 10, morreram porque quis fazer para Deus o que era de acordo com o que ele achava que deveria fazer. E é assim que nós fazemos hoje. Os romanos, tanto grego como judeu como romano, estava fazendo as coisas dele de acordo com a tradição dele, de acordo com as ideias dele, de acordo com a ideia do século que eles estavam. Como hoje, cada um tem sua opinião, cada um tem sua ideia, cada um tem sua religião. Aí cada um tem o seu caminho, cada um pensa como quer. Só que para Deus não é assim, meu querido. Cada um age como quer, mas fora da minha casa. Dentro da minha casa é minha lei. Cada um age como quer, fora da minha empresa. Dentro da minha empresa tem uma lei. Cada um faz como quer dentro da sua igreja, dentro da sua religião. Mas se for para Deus, tem que ser de acordo com a palavra dele. É isso que a gente não compreende. Então, Deus deu aos filhos de Arão, por meio de Moisés, como ele queria. Primeiro lugar, que construísse o tabernáculo. Segundo, primeiro lugar não, como deveria ofertar um sacrifício a ele. Êxodo capítulo 20. É só você lá, a partir, acho que é do versículo 13. Leia Êxodo capítulo 20, a partir do capítulo 20. E vá até Deuteronômio.
Segundo, vai construir o tabernáculo. Deus diz como ele queria o tabernáculo, as dimensões do tabernáculo, as coisas que deveria ser confeccionada para fazer, como fazer, tudo, gente, Deus dá em detalhe. O problema é que a gente não quer examinar como uma pessoa que quer saber fazer conta e não quer aprender a fórmula. Se você não aprende a fórmula, você não vai calcular, não vai dar o final. Não é qualquer pessoa que faz uma conta de subtrair, não é qualquer pessoa que faz uma conta de multiplicar, tampouco de dividir. Entendeu como é que é o negócio? Parece fácil, como fazer conta de somar. Mas até somar, se você não tomar cuidado, você erra. E a palavra aqui, logiken, ou logiken, é computação. Computação está relativa ao quê, gente? Processar. Se você botar algo no computador que ele não reconhece, ele não consegue processar. Se ele não conseguir processar, ele não compreende. Se ele não compreende, ele não reproduz. E a gente reproduz o que a gente não entende. Infelizmente, nós somos aqueles que Gramsci fala, idiotas úteis, me perdoe a expressão, mas é isso que nós temos sido, principalmente os pentecostais, nem todos eles, mas na verdade todos, porque todos seguem a regra do partido, do seu hairese, da sua heresia. A palavra heresia, gente, quer dizer divisão, partidarismo, facção, denominação. Então, por isso, todos nós nos enquadramos em Isaías 29:13. Leia o que é que está escrito. Porque esse povo com a boca me honra e de lábios se aproxima de mim, mas em vão me prestam culto. Porque o culto, o que é culto? O serviço, a prestação de serviço. O culto que presta a mim é mera tradição humana, coisa aprendida diariamente. Então Paulo disse, irmãos, eu imploro, pelas compaixões de Deus, apresentar os corpos de vós, o sacrifício, vivendo. O que quer dizer esse vivendo aqui? Vamos ver lá. Vamos para a gramática. A gramática do grego, gramática fundamental, Lourenço Sterrega, da editora Vida Nova. Vamos ver aqui o que é um particípio. Isso aqui, ó, que eu lhe mostrei ainda agora, que eu vou mostrar daqui a pouco, é um particípio. Vamos ver aqui na lição 22, particípio e introdução, né? O que é um particípio no grego? Um particípio é um adjetivo verbal. Como tal, reúne características tanto de verbo como de adjetivo. Aí ele explica aqui, que eu não vou explicar a você, né? As características do particípio como adjetivo, as características do particípio como verbo, né? E o uso do particípio. Sintaticamente, o particípio pode funcionar ou como adjetivo ou como verbo. Para descobrir de que maneira um particípio está sendo usado, é importante observar duas coisas. O contexto e, principalmente, o artigo. Com o artigo, é usado como adjetivo substantivo ou como adjetivo substantivado. Adjetivo atributivo, não predica, mas apenas qualifica, né? Ou como adjetivo substantivado, exemplo, Yohane ho baptizo, João o que batiza. Yohanes, literalmente, João o batizando. Sem artigo é usado como adjetivo com artigo é usado como adjetivo atributivo ou como adjetivo substantivado. Sem artigo é usado como adjetivo predicativo ou como adjetivo predicativo ou como verbo. Este último é o uso mais frequente do particípio no Novo Testamento. Aí ele passa aqui uma tabelinha. Ele faz aqui, ó, a tabelinha, ó. Com artigo é adjetivo atributivo ou substantivado.
Exemplo, Rozoon. Rozoon. O vivente. Né? Baptizam, o que batiza. Sem artigo, adjetivo ou adjetivo predicativo ou uso verbal. Vamos ver, aqui embaixo ele começa a dar alguns exemplos que você precisa comprar a gramática para ver, para não ficar muito mais extenso do que já está o vídeo. Aqui ele pega e usa, ó. Agora vamos a outra parte aqui, uma das principais partes. Vamos lá. Uso do particípio adverbial ou como verbo. Olha o que ele diz aqui, ó. O uso mais característico do particípio é como forma verbal, isto é, como se cumprisse funções de advérbio. Neste uso adverbial, o particípio geralmente está vinculado e subordinado ao verbo principal da frase. Respondendo à pergunta, em que circunstância é realizada a ação do verbo principal? Vou repetir. Respondendo em que circunstância é realizada a ação do verbo principal. Então, o particípio, ele indica a circunstância que é realizada a ação do verbo principal devido à sua função que o particípio desempenha. Neste uso, ele muitas vezes é chamado de particípio circunstancial. Para traduzir um particípio circunstancial para o português, é comum utilizar um gerúndio ou uma oração subordinada circunstancial. Então, como é que fica aqui? Romanos 12:2. Por isso, então, portanto, então, imploro a vós, irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós o sacrifício, ao viver ou vivendo. Aqui deveria ser versado como ao viver, né, que é a oração circunstancial subordinativa, ao viver ou vivendo, usando como verbo, né? Vivendo ou ao viver o que? A santidade aceitável a Deus. Então, no momento que vocês se enquadrarem ao que Deus quer, como Daniel, o que foi que Daniel, qual foi o processo que Daniel, Misael, Azarias e Ananias passou para que servisse no palácio do rei? Passou 3 anos estudando e sendo treinado para como se comportar no templo ou no palácio e treinado na língua e na cultura da nação. Agora imagine se o rei contratasse alguém de outra cultura que, ao invés de ensinar a cultura babilônica e o costume no reino babilônico, ensinasse o costume do reino dele, de onde eles vieram, a língua do rei de onde eles vieram, entendeu? E o modo de andar no palácio do reino de onde eles vieram. O que ia acontecer quando chegasse diante do Nabucodonosor? O que aconteceria com essas pessoas que treinassem de forma errada? Daniel, Misael, Azarias e Ananias iam morrer. Hoje em dia, ao invés de sermos treinados na cultura do céu, aprender a linguagem do céu, o modo de proceder do céu, a gente aprende a cultura da denominação, o modo de proceder da denominação e a linguagem da denominação. Aí a gente acaba descartando Romanos capítulo 8, versículo 29. Pare seu vídeo aí e olhe Romanos capítulo 8, 29. Em vez de seguirmos o exemplo daquele que é o caminho, a verdade e a vida, nós seguimos o caminho do fundador da denominação e da torção que essa denominação ou que essa religião sofreu ao decorrer do tempo. Então, gente, o culto tem que ser aceitável a Deus. Por isso, o sacrifício tem que ser de acordo com o que ele quer, não de acordo com o que eu penso nem com a denominação. Por isso que a lógica é o serviço. Para eu servir,
Eu tenho que aprender como servir e em que área servir. Imagine, eu sou padeiro, mas eu vou dar uma de encanador. Eu entendo o que de encanador? Eu entendo o que de hidráulica? Ah, eu sou carpinteiro, vou fazer, eu fui e e tem uma vaga aqui para eletricista. Eu sou carpinteiro, mas eu vou aqui, não tem vai carpinteiro, vou me colocar aqui, vou me encaixar numa vaga de eletricista. Vê a miséria que vai ser. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como fazer o serviço. A palavra culto, gente, é serviço. Latris é uma pessoa que é contratada por uma autoridade para representá-la ou para fazer um serviço para ela. E ele recebe por isso. Essa pessoa passa a ser um charate ou um diáconos. O que é charate ou diáconos? É ministro, servidor. Quem aqui no Brasil a gente chama de ministro e servidor? É qualquer pessoa. E essas pessoas chamadas de servidor, ministro, é contratada de qualquer maneira? Por isso, no versículo 12, ele disse, ó, e não se formem, use a forma, se modem ao século tal, a tal século, mas sede transformado, ó, a voz passiva, imperativa, verbo imperativo, presente, passivo. Sede transformado, onde na renovação das vestes, renovação da denominação, não, na renovação da mente, outra vez, kainós, novo, para poder provar, dokmazein, quer dizer, gente, pôr em teste, testar para verificar a autenticidade, é o que o Orives faz quando você leva uma peça de ouro. Aqui, gente, é o processo que alguém faz para verificar a genuidade da coisa, para ver se é genuína ou não. Entendeu? Para experimentar qual a vontade de Deus. Então, como é que eu vou experimentar? Como é que eu vou poder discernir, ter essa capacidade de saber o que é autêntico ou não, se eu não aprendo acerca do que é autêntico? Entendeu? Que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Então, enquanto eu e você ficar na caixinha denominacional, ou então na caixinha do achismo, que é assim, tem muita gente que não acredita, mas não sabe por que não acredita. Não acredita porque rejeita. Não é porque tem conhecimento para dizer, não, eu não acredito por causa disso, isso. Isso aqui não é ouro, não. Como é que você sabe que eu trabalho com isso? Eu negocio há anos com isso aqui. Só de olhar eu tô vendo que isso aí não é. Entendeu? Aquela pessoa que há muito tempo arranca a jaca, que só de longe assim, olha, aquela jaca tá boa. Eu e você tem que subir numa jaqueira para bater, para saber. Tem uns que até nem batendo, tem que furar para saber. Agora, quem já tem experiência, já está trabalhando aí constantemente, ele conhece. E outra coisa, mesmo ele conhecendo, ele pode errar. Mesmo com experiência, ele pode errar. Imagine que não tem experiência. Amém? A paz de Cristo. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo. Compre essa gramática se você quiser aprender mais sobre algum detalhe bíblico e também esse Novo Testamento. Se você quiser entender o Novo Testamento, você precisa se aprofundar na Antiga Aliança. Principalmente as cartas que Paulo escreve, gente. Paulo era doutor da lei, era fariseu, Gálatas capítulo 1. Amém? Se nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. A paz.